Estamos mais uma vez aqui presentes no canal 4 TV Floripa para mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. E o olhar de Pedro Antônio Grisa, que é o pangrisiano, é resultado de muitos estudos, muitas pesquisas, muitas análises, muitas comparações e assim por diante. E o tema que iniciamos a abordar na semana passada prossegue hoje. E hoje vamos falar não apenas da vida intrauterina de forma geral, mas já resultados práticos de programações definidas ocorridas na gestação. Então, todos nós conhecemos pessoas que são mulheres, mas com características masculinas, e são homens com características femininas. No programa de hoje, nós iremos nos ater mais na mulheres que foram esperadas meninos durante a gestação, mas que nasceram meninas. Isso fez com que levantássemos uma série de hipóteses na época das pesquisas que o IPAP desenvolvia nessa área, especialmente na década de 1980. E o que nós vamos constatar? Que quando uma criança é gerada sendo esperada de sexo oposto, vai ter características diferenciadas. Então, no estudo da personalidade, houve um momento que nós ficamos em dúvida se aquilo que o sistema Grisa apresenta como pragmáticos e idealistas estava correto. Porque, em determinado momento, uma mulher que parecia ser classificada como idealista parecia ter características pragmáticas. E aí nós vamos perceber o quê? Que na verdade era uma mulher que durante o período de gestação havia sido esperada menino. Então a gente costuma dizer que essa mulher nasceu com corpo feminino, mas com alma masculina. E ela vai ter características definidas muito claras. Existe um provérbio antigo, que todos conhecem: mulher de bigode nem o diabo não pode. Aí fomos descobrir que essa mulher de bigode é sempre uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher incisiva. E que, realmente, de fato, às vezes tem barba e pelos parecido com os dos homens. Logicamente que a barba nunca é intensa quanto a de um homem. Mas o bigode às vezes é bem pequenininho, assim, o pelo não é muito longo, mas é muito intenso. Então vamos descobrir que essa mulher, durante o período de gestação, foi esperada menino. E por isso ela tem características fortes. Mas o seu corpo desenvolve características masculinas, então ela tem características biológicas ou orgânicas ou físicas semelhantes à do homem. É fácil identificar essas mulheres. Normalmente elas têm capacidade para andar em cima de sapato e salto alto com muita firmeza. Por quê? Porque as panturrilhas delas são salientes, têm músculos fortes, então elas podem andar elegantemente em cima de salto alto, sem muito perigo de cair ou tropeçar. Mas elas têm outras características físicas. Além de pelos, ainda a voz é grossa, grave. A pessoa tem comportamentos considerados masculinos, atitudes e comportamentos considerados masculinos. Ela enfrenta com desempenho significativo as suas atividades. E então isso também está detalhado nesse livro, O Jogo e a Estrutura das Personalidades. Então essa mulher esperada homem, ou esperada menino enquanto era gerada,
ela vai ter também características profissionais, práticas. Muitas dessas mulheres começaram a ser as primeiras médicas. Algumas começaram antes, sendo as primeiras professoras. Porque como ela foi esperada menino, ela não se sente bem como dona de casa. Ela não se sente bem presa nos limites domésticos. Ela foi esperada menino dentro da visão antiga de homem, que o homem vai trabalhar fora de casa, para trazer para casa os bens necessários à sobrevivência dele e da família. Então essa mulher que nasceu depois de ter sido esperada menino, ela também tem a tendência de não gostar de ficar presa dentro de casa. O objetivo dela, a missão dela, por assim dizer, é ir lá fora de casa e buscar os bens necessários. E a primeira duas possibilidades que a mulher teve para sair fora de casa, para buscar os bens necessários, foi ser professora e ser cantora. Eu fui observar, até agora, todas as cantoras brasileiras que eu pude analisar, todas foram esperadas menino durante o período de gestação. E é só observar as características da mulher esperando o homem e vão ver que elas estão presentes de forma significativa em todas as nossas cantoras. Desde a Ângela Maria, Hebe Camargo e tantas outras cantoras que nós conhecemos, Joana e assim por diante. Seria longo citar várias delas. Mas também as professoras, especialmente aquelas professoras que tinham orgulho, daram orgulho da escola porque aquela professora tem domínio de sala, domínio de classe. Por que ela? Por dois motivos. Primeiro, porque a voz forte dela, a postura dela, a atitude dela diante dos alunos impõe respeito. Não precisa ser violenta, mas impõe respeito. Segundo, porque ela, como foi esperada menino, foi esperada homem, ela é prática. Então ela sabe explicar, ela sabe dar uma boa aula, ela sabe despertar, por conseguinte, o interesse dos alunos. Mas as primeiras médicas também foram esperadas homens. Todas as engenheiras que eu conheço, que foram estudar engenharia civil ou outra engenharia, foram esperadas menino. E assim por diante. Então, a mulher esperada homem, ela é nervosa, geralmente. Mas se ela aprender a canalizar essa sua energia, não se dispersando pelo nervosismo, e sim buscando alcançar resultados positivos, ela é uma eficiente profissional. Mas toda mulher esperada homem sofre de ansiedade, em diferentes graus, de acordo com outras variáveis intervenientes e de acordo com como ela foi esperada menina. Por que ela é ansiosa? O que é a ansiedade? A ansiedade é a insegurança diante do resultado, que se manifesta com a pressa de obter o resultado porque tem medo que não dê certo. Então, por que ela tem esse medo? Por que ela é ansiosa? Porque quando estava para nascer, ainda viajando na nave espacial chamada útero materno, antes de desembarcar no planeta Terra, ela fica lá, o subconsciente dela funcionando como um robozinho, ou como um bichinho dentro dela. É como se o subconsciente raciocinasse assim, dissesse assim para ela: cuidado, vê se depois que nasce, não decepciona mais, hein? Porque você já vai decepcionar na hora que nascer. Por quê? Porque estão esperando o menino. E vai nascer menina. Então, como é que eu vou me sentir que ao nascer eu não vou poder mostrar um passarinho? Eu só tenho para apresentar uma pombinha. Quando virem que eu não sou menino, sou menina, eu não vou me jogar pela janela ou me jogar na valeta, na porta do vizinho. Ela fica toda insegura, toda. Então, quando ela vai fazer alguma coisa depois, também tem medo durante a vida de falhar, de fazer um novo fiasco, como parece ter feito o fiasco ao nascer, que esperava uma coisa e nasceu outra.
Só que o que a mulher espera da homem tem que perceber? Que certo, os pais tinham também direito de esperar um menino. Mas como você nasceu menina, não foi você que escolheu a hora para ser concebida, muito menos foi você que escolheu o período e a circunstância para ser gerada. Tampouco você escolheu a forma e o processo do seu nascimento, e muito menos escolheu o sexo ao qual nasceu. Portanto, em relação a todos esses fatos, acontecimentos, circunstâncias, situações, especialmente o fato de ter nascido menina e não menino, em relação a tudo isso você é absolutamente inocente. E se durante tantos anos você pagou uma conta que não devia, está na hora de voltar capital, juros, correção monetária e dividendos. E, portanto, calma, que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. E pode sentir-se bem agora, porque você foi aceita como menina. A mãe cuidou de você, os pais cuidaram de você, como cuidaram dos outros irmãos. E muitas vezes, pelo fato de você nascer menina e não menino, você contribuiu mais com a família do que alguns homens que integram seus familiares. Então, lembre sempre que se você possui características emocionais, comportamentais e até orgânicas ou físicas semelhantes às dos homens, você tem tudo para ser uma grande vencedora e também podendo ser uma grande mãe e sendo uma esposa legal e chique, sem abdicar de todas as suas condições e seus direitos de mulher, mas poder usar aquilo que muitas vezes foi visto como defeito, perceber que existe o aspecto da qualidade, do talento, das coisas boas. E que o homem que casa com uma mulher dessas tenha que aprender a respeitá-la e valorizá-la. E aí eu sempre digo que pode sair daí um grande casamento. Um casamento maravilhoso. Depois, no próximo programa, falaremos mais sobre isso, agora abordando a temática do homem que foi esperado menina. Muito obrigado e lembrem, na próxima quinta-feira, também, às 21 horas, depois de Vida Inteligente, do meu amigo Eustáquio, nós estaremos aqui para dar prosseguimento a essa temática da fantástica vida intrauterina. Obrigado.